Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Embarque do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes termina em confusão com bombas e gás de pimenta. Gerson aceita a proposta do Zenit, que vai pagar a sua multa para tirá-lo do Flamengo. Flamengo pode usar dinheiro da venda do Gerson para acertar a volta de Lucas Paquetá. Bruno Henrique quer sair do Flamengo para jogar no Catar. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo embarcou na noite desta quarta-feira para a Copa do Mundo de Clubes e a torcida rubro-negra fez uma festa muito legal desde cedo no aeroporto do Galeão, mas o Aeroflá terminou em confusão, com confrontos entre torcedores e a polícia militar, que usou bombas, gás de pimenta e tiros de borracha. O embarque da delegação ficou marcado por protestos contra o jogador Gerson, que vai deixar o clube após a Copa do Mundo de Clubes rumo ao Zenit da Rússia. Torcedores rubro-negros levaram notas de R$3 falsas com xingamentos ao jogador. Na chegada do ônibus no aeroporto, houve uma tremenda confusão. Policiais jogaram gás de pimenta em torcedores que estavam em cima do ônibus da delegação e que estavam no limite da barreira de segurança. Houve bomba de efeito moral e tiros de borracha para dispersar a multidão. A chegada foi por volta das 21h30, com direito à festa da torcida, que se concentrava desde 18h30 no local. A estimativa da Polícia Militar é que 3.000 pessoas participaram da homenagem. A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de trânsito para o Aeroflá. Além de bloqueios perto do aeroporto, também houve mobilização na frente do Ninho do Urubu. O time treinou na parte da manhã e deixou o CT às 20 horas em direção ao aeroporto do Galeão. Somente Arrascaeta e Varela não foram no ônibus do Flamengo, já que eles estavam voltando da seleção uruguaia. A dupla encontrou a delegação rubro-negra já no aeroporto. A previsão de chegada em Atlantic City era de 7h45 horário local, 8h45 aqui no Brasil pelo horário de Brasília. Hoje o elenco faz o primeiro treinamento no Stockton University, que lá nos Estados Unidos, que servirá de CT para as duas primeiras rodadas. O rubro-negro tem 4 treinamentos antes da estreia diante dos Esperance da Tunísia, que vai ser na segunda-feira, às 22 horas, horário de Brasília, na Filadélfia. A segunda rodada vai ser contra o Chelsea no dia 20, sexta-feira, às 15 horas, horário de Brasília. E o Los Angeles FC vai ser o último adversário da fase de grupos na terça-feira, dia 24, às 22 horas, horário de Brasília. O único reforço para a competição foi o volante Jorginho. Matheus Gonçalves e João Vitor estavam em torneio com a seleção brasileira sub-20 e chegaram nos Estados Unidos já nessa quarta-feira. Lohan, Guilherme Gomes, Pablo Lúcio e Daniel Salles foram inscritos, mas ficaram aqui no Rio de Janeiro. A produção coloca aí a lista dos relacionados para essa viagem. Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves e Léo Nanete. Laterais: Varela, Ayrton Lucas, Vinha, Alexandro e Wesley. Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton e João Vitor. Meio-campistas: Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Dela Cruz, Jorginho, Alan, Everton Araújo e Joshua. Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Matheus Gonçalves, Juninho, Bruno Henrique, Michael Plata e Wallace Ian. Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, Bruno Henrique, que está respondendo por uma suposta participação em apostas esportivas, corre o risco de uma punição pesada no STJD e, com isso, ele tem o desejo de deixar o Flamengo. Ele tem sondagens de equipes do Catar e está convencido que o melhor para ele nesse momento é deixar o Brasil. Faria o seu último grande contrato e sairia do foco dos problemas no STJD. Pode ser até que, com uma saída do Bruno Henrique do Brasil, o STJD resolva punir o jogador apenas em território nacional ou arquive até mesmo o processo. Ficando aqui, ele está sob os holofotes e pode sofrer uma punição que o impeça de jogar no Catar.
Com esse cenário incerto no Tribunal de Justiça, o Bruno Henrique está decidido mesmo a sair do Flamengo se a proposta for interessante para ele e para o clube. A janela de transferências reabre no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro. Enquanto o elenco principal do Flamengo embarcava para o Mundial de Clubes, o time Sub-20 entrou em campo nessa quarta-feira pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Luso Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, os garotos do Ninho perderam por 2-1 de virada para o Corinthians, que balançou as redes com um gol impedimento. Com o resultado, o Flamengo desperdiçou a chance de pular para a segunda posição da tabela e agora caiu para o 7º lugar. O Palmeiras está na liderança com 27 pontos, acompanhado do Atlético Paranaense e do Red Bull Bragantino, que aparecem com 23. O Flamengo parou nos 20 pontos, ocupando a 7ª colocação. Importante destacar que os 8 primeiros colocados se classificam para as oitavas de final do Brasileiro Sub-20. Na busca pela classificação, o Flamengo volta a campo pelo Brasileirão Sub-20 na próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. A bola vai rolar a partir das 15 horas, horário de Brasília. O Agostinho Rossi foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão no mês de maio. Em grande fase, o argentino do Flamengo recebeu o prêmio na tarde dessa quarta-feira, lá no Ninho do Urubu. Rossi liderou o Flamengo com defesas importantes nos 5 jogos do mês, período que o Mengão sofreu apenas 2 gols. Os números do Rossi foram, em maio, no Brasileirão, muito bons. 5 jogos, 19 defesas, 12 dentro da área, 2 pênaltis defendidos, 75% de acerto nos passes, 130 em 173, 41% de acerto no passe longo e saídas pelo alto, 2. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar essa moral, me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype. Quando você dá o like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado. Conforme divulgado pelo portal GE ontem, o Gerson aceitou a proposta do Zenit. Agora o clube russo vai aguardar o fim da participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes para pagar a multa de 25 milhões de euros, 159 milhões de reais na cotação atual, e contratar o jogador. O Flamengo, que sequer precisa participar dessa negociação, exige que o valor seja quitado à vista. A saída do Gerson vai acontecer nos mesmos moldes da contratação do De La Cruz em dezembro de 2023, quando a diretoria rubro-negra pagou à vista a multa de 16 milhões de dólares, 77 milhões de reais na cotação da época, para tirar o jogador do River Plate. A janela de transferências da Rússia vai abrir no dia 20 de junho. O quesito financeiro pesou para o Gerson aceitar a proposta, mesmo com a chance de perder espaço na seleção brasileira. Os russos oferecem quase o triplo do salário que ele ganha hoje no Flamengo. Há também o cálculo de luvas para a assinatura do contrato, além de premiações pelo desempenho do jogador. A proposta é tratada como irrecusável pelo seu staff. Na renovação de contrato do Gerson em abril desse ano, o Flamengo reduziu a multa rescisória de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. Uma das justificativas é a de que foi uma contrapartida da diretoria por não ter chegado à pedida salarial do jogador. Além disso, já apurou também que o Flamengo escolheu diminuir o valor da multa, entendendo ser uma decisão estratégica de mercado, pensando numa possível negociação futura. Internamente, essa venda é considerada muito boa, né? Um excelente negócio, especialmente por se tratar de um jogador de 28 anos. Enquanto isso, o Flamengo estuda acionar uma cláusula que cobra o valor restante do contrato de direito de imagem em caso de rescisão unilateral sem injusta causa. A estimativa é que esse valor gire em torno de 40 milhões de reais. O Zenit e o staff do jogador entendem que não precisam pagar nenhum outro valor fora a multa rescisória de 25 milhões de euros.
Existe chance do caso parar nos tribunais, o que não impediria a transferência do jogador para o Zenit. Em caso de vitória na justiça, o Flamengo receberia no futuro o valor que acredita ser devido pelo jogador e é uma cláusula do contrato. No Aeroflá de ontem, ele foi muito hostilizado pelos torcedores que levaram notas de R$3 falsas e jogaram em cima dele, causando um tumulto que foi contido com a ação enérgica da Polícia Militar. A grande maioria da torcida não quer que ele jogue o Mundial de Clubes pelo Flamengo, achando que ele vai estar com a cabeça no Zenit e não vai render o esperado pro time. Enquanto isso, o atleta Marcão, que é o pai do jogador, fez uma publicação nas redes sociais que revoltou ainda mais os torcedores do Flamengo. Ele postou, aspas, que noite linda, às vezes o nosso silêncio é o nosso juízo, fecha aspas. Alguns torcedores, na bronca, escreveram nas suas redes sociais, aspas, ô Marcão, nos faça um favor gigantesco, nunca mais bata na porta do Flamengo, obrigado. Outro escreveu, você e o seu filho nunca mais vestem um manto sagrado, o Flamengo é maior do que vocês dois, não vão fazer falta nenhuma, ressaltou outro torcedor. Você ferrou a carreira do seu filho, seu mercenário fanfarrão. A chance dele ir para a Copa do Mundo agora foi jogada no lixo. Aí eu te pergunto, depois dessa manifestação toda da torcida, se você fosse o Felipe Luiz, você escalaria o Gerson para jogar nesse Mundial de Clubes? Coloca aí. O portal Bastidores Flamengo destaca que o meio-campista Lucas Paquetá pode vir a reforçar o Flamengo nessa temporada. Isso porque a diretoria do clube segue demonstrando interesse na sua contratação de forma definitiva. Com a saída do Gerson, o clube pode usar o dinheiro em caixa para conseguir um acordo pela repatriação do cria do Ninho. No entanto, a fonte indica que a comitiva rubro-negra só vai abrir negociações em caso de comprovação da inocência do Paquetá no processo movido pela Federação Inglesa. O Flamengo já foi notificado de que o resultado da audiência será anunciado em até 3 semanas. Antes de terminar esse nosso programa de hoje, eu quero mandar os abraços que ontem eu fiquei devendo, me perdoem. Bora lá! Alô, meu amigo Wilson Augusto, alô, sua amada Patrícia Calejo, alô, meu amigo João Vale, de São Luís do Maranhão, lá no Coatraque. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu querido amigo Pedro Terra Gomes, lá de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, o meu compositor, gente finíssima da primeira qualidade. Aquele abraço especial para você, meu amigo Pedro. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, feliz Dia dos Namorados pra todos nós com as nossas cara metades. Valeu!